Graças a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 15. A palavra do Senhor diz, a epígrafe desse texto: Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Verso 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante de pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele e em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém ao 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor, e também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram a Ásera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Hoje um culto de ensino da palavra do Senhor, de ensino da palavra de Deus. E para não sairmos muito do contexto dos profetas, a qual temos aprendido às terça-feiras, nós vemos aqui uma história. Nós vemos aqui uma história acerca deste povo, acerca dessas tribos, acerca da idolatria e acerca dos votos
que o povo fez com o Senhor. A renovação de votos que o povo fez com Deus. E nós, através desta palavra, nós podemos tirar aqui reflexões daqueles tempos, a qual também nos dias de hoje temos vivido os mesmos tempos. Temos vivido da mesma maneira. As pessoas mudam os costumes, as tradições, mas muitos ainda têm praticado aquilo que aquele povo praticava. Aquilo que este povo praticava, fazia e faz nos dias de hoje. E esses tempos em que nós estamos vivendo, o povo precisa do Senhor. A nação, este mundo, precisa de Deus. Precisa do Senhor Jesus. Precisa haver um renovo. Precisa haver uma restauração. Precisa haver um avivamento. O profeta Abacuque, ele clamou dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. O profeta Abacuque era um profeta que falava com Deus em favor do povo. Falava com Deus, pedia pelo povo, pedia pelo Senhor. Quando ele disse: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ao mesmo tempo que o profeta Abacuque clamava pelo avivamento sobre o povo, ele pedia para que Deus tivesse misericórdia do povo. E não usasse talvez de uma destruição, assim como aconteceu nos tempos de Noé, assim como aconteceu ali em Sodoma e Gomorra. Quando Moisés conduzia o povo, o Senhor também quis destruir o povo. Mas Moisés clamou, rogou a favor do povo: Senhor, não faça isso. E Abacuque também, quando clamou para que Deus trouxesse o avivamento sobre a terra, sobre o povo, sobre as nações, ele pediu para que o Senhor tivesse compaixão, para que o Senhor tivesse misericórdia, porque o Senhor já estava irado com o povo. Um povo pecador, um povo idólatra, um povo ingrato. Assim era a nação de Israel. Assim eram estes povos de geração em gerações. E aí então nós olhamos para esta história. Nós olhamos para este capítulo a qual nós lemos aqui nesta noite. A qual este capítulo diz acerca da idolatria daquele povo e também do conserto do povo para com o Senhor, do conserto do povo para com Deus. E nós vemos que ali foi levantado um profeta para falar com o povo, ou melhor, ali foi levantado um profeta para falar com Asa, filho de Obed, o profeta Azarias. Foi levantado naquela época para falar com Asa acerca daquilo que o Senhor havia falado, acerca daquilo que o Senhor havia contemplado do seu povo, acerca daquilo que o Senhor ou que o Senhor estava contemplando daquele povo de Israel. O comportamento, aquilo que eles faziam, aquilo que eles praticavam, o Senhor estava vendo tudo aquilo. Então o Senhor usa o profeta para falar com Asa, dizendo: enquanto vós estáis com Deus, Ele está com vocês. Enquanto vocês o buscaram, vocês o achareis. Porém, se vocês deixar o Senhor, Ele vos deixará. Se vocês os deixar o Senhor, Ele deixará a vós. Olha a advertência que o profeta estava trazendo a Asa.
uma palavra da parte de Deus que serviu como advertência, e que nos dias de hoje também é uma advertência para cada um de nós. Quando nós aceitamos o Senhor, nós o buscamos, nós o achamos, nós o clamamos, Ele nos ouve, mas se nós deixarmos o Senhor, Ele nos deixará. Se nós deixarmos o Senhor, Ele deixará nós. E então nós vemos que o profeta então falou com Asa acerca disso, trazendo esta palavra de advertência. Trazendo esta palavra de advertência através do profeta. Glórias a Deus, aleluias. E então, através desta passagem que nós lemos, nós fazemos 3 reflexões para a nossa meditação nesta noite, para a nossa mensagem nesta noite, a qual também servirá de advertência para os nossos corações, a qual também servirá de advertência para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor ela corrige, e se a palavra do Senhor ela nos corrige, então aquilo que está na palavra do Senhor serve para a nossa edificação, serve para a nossa instrução, é a nossa regra de fé e prática. E assim como a palavra do Senhor exortou o povo naquela época, a palavra do Senhor também nos exorta nesta noite. A palavra do Senhor também nos adverte nesta noite, que se nós deixarmos o Senhor, Ele nos deixará. Então a primeira reflexão que nós tiramos aqui na palavra do Senhor nesta noite, que houve ali naquela época condições que levaram à ruína. Condições que levou aquele povo para a ruína. No verso 3, a palavra do Senhor vai dizer que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem a lei. E sem lei. Por quê? Porque eles tinham abandonado o verdadeiro Deus. Eles abandonaram o verdadeiro Deus e eles tinham prazer em outros deuses. Eles tinham prazer em outros deuses. O prazer deles era o materialismo. Eles deixaram o verdadeiro Deus. Eles deixaram a palavra do Senhor. Eles deixaram a lei para viver na vossa própria direção, no vosso próprio caminho. Então a ruína daquele povo, ou melhor, o abandono, eles abandonaram a Deus. Este foi o motivo que os levou à ruína. Quando a pessoa abandona Deus, quando a pessoa abandona o Senhor, tudo na vida dela tende a ir de mal a pior. Tudo na vida dela começa a dar errado. Assim foi com aquele povo. A ruína deles foi por causa das próprias práticas. A ruína daquele povo foi por causa da sua própria prática. E hoje, nos dias de hoje, as atitudes das pessoas, os comportamentos das pessoas que decidem se vai fazer o bem para ela ou se vai fazer o mal. As atitudes das pessoas, as práticas das pessoas que atribuem a elas mesmas o bem ou o mal. O mal, ou seja, o bem de Deus ou o mal do inimigo. As práticas das pessoas estão ligadas ao próprio bem ou ao próprio mal. Ao olhar daquele povo, talvez eles diziam, no começo era tudo 1000 maravilhas. No começo eles podiam fazer o que quiserem, porque talvez tinham o nosso Deus, o Senhor Deus, como um Deus exigente, como um Deus que pegava no pé, como um Deus que queria falar, mandar em tudo.
Mas a partir do momento em que eles tomaram caminhos próprios, e talvez eles no começo diziam, não, agora está 1000 maravilhas, agora podemos fazer o que queremos, agora podemos fazer aquilo que traz alegria para nossas vidas. Mas mal sabiam eles que estavam caminhando para a ruína. Mal sabiam eles que estavam caminhando para a ruína. E então o Senhor levanta o profeta para dizer para Asa acerca do povo: Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Estavam distantes, porque eles o abandonaram. Primeiro, eles abandonaram o Senhor. Segundo, eles abandonaram a palavra do Senhor. Eles abandonaram a palavra do Senhor Deus. Nenhum conhecimento eles estavam adquirindo. Porque além deles abandonar a palavra do Senhor, eles abandonaram, ou melhor, não havia sacerdote que o ensinasse. Então todos estes motivos foram levando aquele povo para a ruína. Todos estes motivos foram levando esse povo para a ruína. Então eles abandonaram a lei. Agora os irmãos, pensa comigo. Sem a lei, sem a presença de Deus, então não havia restrições para aquele povo. Eles podiam fazer o que quisessem. Tudo estava livre para eles fazer, valia tudo. Porque eles já não tinham a presença de Deus. Eles haviam abandonado a Deus. Eles não tinham a palavra do Senhor. Eles abandonaram a palavra do Senhor. Eles abandonaram a lei. E assim também é na vida das pessoas nos dias de hoje. Muitos abandonam o Senhor. Muitos abandonam a Deus. Muitos abandonam os caminhos do Senhor, a presença de Deus, a palavra do Senhor, para andar segundo os seus desejos, segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias direções. Por isso nós bem sabemos que a palavra do Senhor diz acerca dos 2 caminhos, ou das 2 portas, da porta estreita e da porta larga. Então há escolha para o homem fazer, para a mulher fazer. Glórias a Deus, aleluias. A segunda condição que houve ali, houve adversidades. No versículo 5 e no versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer que não havia paz para aqueles que viajavam. Não havia paz para aquele que entrava e não havia paz para aquele que saía daquele lugar. A palavra do Senhor vai nos dizer isto. Havia problemas para todos os lados. Havia confusões para todos os lados. Havia dissensões para todos os lados. Não havia paz naquela terra, porque o povo abandonou a Deus, porque o povo abandonou o Senhor, abandonou a palavra de Deus, abandonou a lei. Então é um povo que sofria de perturbações. As perturbações afligiam aquele povo. E então, tudo isto levou aquele povo à ruína. O fato de deixarem a Deus, o fato de abandonar ao Senhor, o fato de abandonar a palavra do Senhor, o fato de abandonar a lei do Senhor, fez com que aquele povo caminhasse para a ruína. Então, na nossa primeira reflexão nesta noite, nós precisamos tomar cuidado com as nossas práticas, com aquilo que fazemos, com aquilo que praticamos, porque podem nos levar à ruína, como levou aquele povo. Como levou aquele povo para a ruína, caminharam para a ruína. Então tudo está nas nossas mãos, nas nossas atitudes.
naquilo que fazemos, naquilo que praticamos, nos caminhos que tomamos para a nossa vida, que tomamos para nós. Tudo isso atribui algo bom ou mal. Graças a Deus. A segunda reflexão que nós fazemos aqui, que houve ali uma coragem que caminhou para a renovação. Houve ali uma coragem que trouxe renovação para aquele povo. Para aquele povo. No verso 7 a palavra vai dizer: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo: ouvindo, pois, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E o verso 16 vai dizer: e também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Zera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então houve ali um esforço para que o altar do Senhor, houve ali um esforço para que o altar do Senhor fosse renovado, para que houvesse uma renovação no altar do Senhor. Primeiro, remover os ídolos, os falsos deuses. Asa começou removendo ídolos do meio do povo. Começou removendo ali os falsos deuses, a falsa segurança. Porque aquele povo olhava para os deuses, olhava ali para os falsos deuses, e muitas das vezes se refugiavam neles. Tinham aqueles deuses como um Deus poderoso, como um Deus que tudo podia fazer, mas na verdade eles tinham abandonado o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus criador dos céus, o Deus criador da terra. E então a idolatria foi tirada do meio do povo, os deuses. E nos dias de hoje, a idolatria também está no meio do povo, os deuses também estão no meio do povo. A idolatria não é apenas adorar uma imagem feita de escultura, feita de barro, de madeira, não. Hoje a idolatria, vamos dizer, está mais avançada. Hoje pastores são idolatrados, cantores são idolatrados. Hoje está tudo diferente. Hoje a idolatria não está apenas numa imagem. Hoje a idolatria está numa pessoa carnal. Muitos idolatram cantores, muitos idolatram pregadores, muitos idolatram pastores. A idolatria está no meio do povo de Deus. A idolatria está no meio do povo do Senhor nos dias de hoje também. Porque tem muitos que têm arrastado multidões. Tem muitas pessoas, muitos cantores, muitos pregadores,
muitos pastores que arrastam multidões, mas Jesus não está no meio deles. Mas a presença do Espírito Santo não está no meio deles, porque tudo está baseado na idolatria do homem, da mulher. Muitos são idolatrados nos dias de hoje, mas repreende o povo do Senhor. Mas muitos usam da idolatria do povo para se sentir uma pessoa, vamos dizer, especial, para se sentir uma pessoa até mesmo soberba, egoísta. Permitir que a idolatria do povo faça parte da nossa vida é uma coisa. Agora, corrigir o povo para que deixe de ser idólatra é outra. E era isso que estava acontecendo naquele povo idólatra. Mas começou ali a ver o renovo do Senhor no meio daquele povo. O renovo de Deus. Os ídolos foram quebrados. Os falsos deuses foram removidos. E tudo isto era abominação para Deus. Tudo isto era abominação para o Senhor. Para o Senhor Deus. E houve ali a restauração do altar. A palavra do Senhor diz que Asa, então, renovou o altar do Senhor. A partir do momento que o altar do Senhor é renovado, então há ali adoração e fidelidade ao Senhor. Há ali então adoração e fidelidade a Deus. Quantos altares precisam ser renovados hoje? Quantos altares que estão destruídos? Quantos altares que foram destruídos? Porque entrou a idolatria, porque entrou a soberba, porque entrou o ego, porque entrou o orgulho, porque entrou os falsos deuses, porque entrou os prazeres do mundo, as coisas do mundo. E então o altar está destruído. Mas ainda dá tempo de restaurar o altar. Ainda dá tempo de remover as abominações. Ainda dá tempo de remover aquilo que não agrada ao Senhor e restaurar o altar diante de Deus. E restaurar o altar diante do Senhor. Diante de Deus. Mas para isso acontecer, precisa haver coragem. Para isso acontecer, precisa haver coragem, ânimo. Assim como Asa se sentiu encorajado, assim como Asa se sentiu animado, após a palavra do profeta, após as palavras do profeta, levantado por Deus para advertir a ele e todo o povo. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, muitos não têm dado ouvido à palavra do Senhor. Há ainda profetas na terra? Sim. Tem profetas que falam aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor ordena, mas muitas das vezes não tem sido dado crédito a estes homens, homens de Deus, homens comprometidos com o Senhor. E assim também era naqueles tempos. Muitos não davam ouvidos aos profetas. Muitos não davam ouvidos ao que o profeta falava por intermédio do Senhor, por intermédio de Deus. Mas quando Asa ouviu que Azarias, profeta do Senhor, falou com ele tudo que o Senhor havia lhe ordenado. Tudo que o Senhor Deus havia ordenado a ele. Então,
quando ele ouviu a profecia do profeta, ele se esforçou e tirou as abominações do meio de Judá, de toda a terra de Judá e de Benjamim. Para que o altar venha a ser restaurado, para que a presença de Deus, para que a presença do Espírito Santo possa voltar a habitar no meio do povo, das pessoas, precisa haver um esforço. Precisa haver um esforço, porque a pessoa só vive na imundície se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode mudar. Se ela não quiser, ela pode tirar aquilo que não agrada ao Senhor para buscar aquilo que verdadeiramente vem de Deus. Como o profeta falou, comereis o bem desta terra. Mas tem que tirar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Nós vemos no verso 13 que ele mesmo tirou a sua avó. No verso 16, aliás, ele tirou a sua avó. E depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera Ásera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Tudo aquilo que não agradava ao Senhor, então, foi sendo destruído. Foi sendo tirado no meio do povo. Foi sendo tirado do meio do povo. Glórias a Deus, aleluias. Então, foram atitudes que trouxe renovação. Foram atitudes que trouxe renovo no meio daquele povo. Foram atitudes que trouxe renovo no meio daquele povo. E todo aquele povo olhava para o que estava acontecendo. A palavra do Senhor diz no verso 9 que vinham até Israel, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. O Senhor era com aquele povo. O Senhor era com Judá. O Senhor era com Benjamim. E isto todos viam. Todos olhavam para o que estava acontecendo no meio daquele povo. Tudo isto era reflexo da coragem de Asa. A partir do momento que ele tomou coragem em tirar a idolatria, em tirar as abominações, em tirar os deuses, então todos começaram a ver o trabalhar do Senhor novamente no meio daquele povo. Todos começaram a ver a presença do Senhor novamente no meio daquele povo. Todos começaram a observar que aqui o Senhor estava novamente habitando naquele povo. Mas precisou tirar todas as abominações. O altar precisou ser reconstruído. E a presença do Senhor voltou a estar no meio daquele povo. A presença do Senhor é notória uma vez mais no meio daquele povo. Então nós precisamos de cristãos corajosos no dia de hoje. Cristãos que estão dispostos a renunciar à vida de pecado, às abominações, aquilo que não agrada ao Senhor, para que uma vez mais possam sentir a presença de Deus. Para que uma vez mais possam sentir a presença do Senhor. E para terminarmos, a terceira reflexão que nós tiramos deste texto, desta passagem, é que aquela aliança, ela trouxe resultados. Aquela aliança, aquele concerto com o Senhor trouxe resultados para aquele povo. Trouxe resultados para aquela nação. Trouxe resultados. Então, nós vemos na palavra do Senhor, aquele povo foi buscar ao Senhor de todo o coração novamente. Aquele povo foi buscar o Senhor Deus de seus pais com todo o coração, com toda a alma. E todo aquele que não buscasse o Senhor, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher, e juraram ao Senhor com grande alegria. Diante disto,
E todo Judá se alegrou, a palavra do Senhor diz, porque com todo o coração fizeram esse juramento diante do Senhor, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Glórias a Deus, aleluias. Então, aquele povo buscou o Senhor com toda a vontade. Aquele povo buscou o Senhor com toda a vontade. Então, precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, com toda a nossa vontade. Buscar a face do Senhor, buscar a face de Deus, porque se nós buscarmos, nós o acharemos. Mas para isso, se for preciso, temos que renunciar, temos que tirar do meio de nós aquilo que não agrada a Deus. E se for preciso, uma vez mais edificar o altar ao Senhor, uma vez mais edificar o altar a Deus. E a partir do momento em que eles juraram ao Senhor, em alta voz, então ali foi selada uma aliança com Deus. Ali foi selada uma aliança com o Senhor e confirmada diante de todos que ali estavam. Então, a cada dia, nós que servimos ao Senhor também devemos confirmar a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso de servos de Deus, o nosso compromisso de servos ao Senhor. Não importa onde nós estivermos, precisamos selar a nossa aliança com Deus, confirmar, renovar, se for preciso, a nossa aliança com o Senhor. Que a palavra do Senhor diz que se nós negarmos ao Senhor aqui, o Senhor nos negará diante do Pai. Então nós precisamos confirmar esta aliança com o Senhor a cada dia. E através da aliança que eles renovaram com Deus, então houve ali grandes maravilhas. Houve ali então grandes resultados. Houve revelação de novo. Deus uma vez mais foram encontrados por eles. Uma vez mais eles encontraram o Senhor. Uma vez mais eles encontraram com Deus. Uma vez mais eles tiveram um encontro com o Senhor. Uma vez mais eles tiveram um encontro com Deus. Houve alegria no meio daquele povo. Houve descanso de novo. A paz prevaleceu sem guerra. Ou melhor, houve ali descanso de novo. A paz prevaleceu no meio daquele povo sem guerra. Visto que no verso 19 a palavra do Senhor diz: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então, um povo que estava perturbado, um povo que entrava, que não tinha paz para o que entrava, nem para o que saía. Então agora uma vez mais estavam gozando da paz que o Senhor havia lhes proporcionado. Houve restauração novamente. Restauraram os vasos de prata, os vasos de ouro que eram dedicados ao Senhor e que tinham sido dedicados a Deus. Então nós perguntamos, interrogamos a nós mesmos em nossos corações: o que temos dedicado ao Senhor? O que temos dedicado a Deus? Nossa vida, bens, tempo, talento, dinheiro? O que nós temos dedicado ao Senhor, Deus das nossas vidas? Você, nesse dia de hoje, nesta noite, nesta hora, neste momento, nós que aqui estamos na presença do Senhor, você que nos assiste, tem a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor. Uma aliança que vai trazer resultados. Uma aliança que vai trazer paz. Uma aliança que vai trazer coisas maravilhosas. Mas renuncie. Tire daquilo que não agrada a Deus da sua vida. Aquilo que não agrada ao Senhor. Edifique o altar novamente a Deus, ao Senhor. Aonde estão os corajosos como Asa? Aonde estão os corajosos como Asa? Assim como Asa tirou tudo aquilo que não agradava ao Senhor, a idolatria, os falsos deuses, as rainhas que eram adoradas pelo povo.
E aonde está este povo corajoso nos dias de hoje? Disposto a renunciar às práticas que não agradam a Deus, disposto a renunciar ao pecado, disposto a arrancar da sua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para viver algo novo de Deus, para viver algo novo do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então que você guarde esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, para encerrarmos o nosso culto nesta noite e retornarmos aos nossos lares. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, uma vez mais aqui estamos diante da tua presença nesta noite, meu Pai, para te agradecer por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer, pela vida da tua igreja, pela vida dos teus filhos que aqui estão presentes, aos que estão ausentes, meu Pai. Meu Deus, aqueles que não puderem estar presentes na tua casa nesta noite, que o Senhor visita, meu Deus, a cada um. Esta pessoa que nos ouve, que nos assiste, visita nesta hora, Senhor. Visita neste momento, meu Deus e meu Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa cidade de Neves Paulista, o governo da nossa cidade, as autoridades, os munícipes. Derrama as bênçãos do alto céus. Abençoa o nosso culto logo mais quinta-feira, aonde estaremos reunidos para falar do teu grande amor, meu Deus e meu Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, meu Deus. Meu Pai, nos segura em nossas mãos. Meu Deus, nós reafirmamos nesta noite a nossa aliança com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, e fora de Ti não há outro, meu Pai. Fora de Ti não há outro, Senhor. Meu Deus, e sem Ti nada podemos fazer, mas a nossa vida está nas Tuas mãos, os nossos caminhos estão nas Tuas mãos, os nossos pensamentos estão nas Tuas mãos, o nosso coração, meu Deus, está nas Tuas mãos, meu Pai. Nos guie, meu Deus, nos ajude a caminhar, nos ajude a trilhar caminhos retos, caminhos certos que nos levam à salvação. Fica conosco e nos dê a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Querendo o Senhor, quinta-feira estaremos reunidos. Mais um culto de oração, de cura e libertação. E domingo, culto da família. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.